Olá, olá, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da sua Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, que nos cede esse espaço para conseguir propagar ainda mais a informação. Hoje, 30 de maio, sexta-feira, e não é S de sextou, e sim S de sabedoria, com Lucas Berlanza, com o quadro do Instituto Liberal, para que a gente saiba o que está acontecendo de fato na política, na literatura, que nos traz mais conhecimento. Boa noite, Lucas. Boa noite, saudações, Camila, saudações a todos os espectadores da TVD News, que seja mais um encontro produtivo aqui para nós pensarmos sobre questões tão importantes para a nossa sociedade, sempre sob uma perspectiva liberal. Lucas, é muito importante para a gente ter aqui, o pessoal está gostando muito do quadro, está aprendendo bastante, e eu já começo pedindo, então, para te explicar sobre a história do passaporte, porque causou aí um pouco de confusão. Algumas pessoas estão achando que é aquela sanção ampla que vai fazer, só que não é bem isso. Tu pode explicar efetivamente o que significa essa história do bloqueio dos passaportes e por que isso seria bom ou não seria bom para o momento de censura que nós estamos vivendo? Vamos lá. O que objetivamente aconteceu foi que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ele fez duas declarações. A primeira, alguns dias atrás, dizendo, em resposta à pergunta de um parlamentar do Partido Republicano, que havia grandes chances, não há nada de concreto que tenha acontecido depois disso. Ele disse que há grandes chances de o ministro do STF, Alexandre de Moraes, receber sanções do governo dos Estados Unidos pelas suas ações, pelo seu comportamento. E agora, nos últimos dias, esse mesmo secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, que, como nós já tivemos ocasião de dizer aqui, é uma figura que tem muita ligação com as questões da América Latina, ele tem origem na imigração, está sempre atento aos problemas, às questões da nossa região. Ele fez um anúncio de que os Estados Unidos iriam adotar uma nova política de restrição, de retirada de vistos de passaporte americano para autoridades estrangeiras que fossem consideradas pelo governo Trump cúmplices de censura. Ele declarou que, por muito tempo, palavras dele, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. E essa política se baseia no fato de que a liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não deveriam ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, ele já começou pela América Latina, a sua fala, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Só isso que nós tivemos de concreto até agora. Não foi anunciado nenhum nome de alvo dessa política, ninguém foi afetado ainda até o momento em que nós estamos falando aqui nesse programa. Então, nós não sabemos se, de fato, concretamente, o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF serão alvo desta política de restrição de visto. Se forem, o que vai acontecer de concreto é que eles serão proibidos de ir aos Estados Unidos, não terão o passaporte americano. A Lei Magnitsky, que vem sendo aventada como uma possível utilização, um possível caminho jurídico a ser tomado pelas autoridades dos Estados Unidos, que também poderia afetar as autoridades brasileiras, especificamente do judiciário, ela vai um tanto além disso. A Lei Magnitsky acaba determinando também o cancelamento de passaporte, também o cancelamento de visto, mas ela faz mais. Ela também impede transações econômicas de pessoas físicas ou jurídicas, indivíduos ou empresas norte-americanas, com os alvos. O que, em caso extremo, poderia envolver até você impedir operações com cartões de crédito. Bancos que tenham presença americana, as contas dessas pessoas também seriam afetadas, enfim. Seria um problema muito maior, um problema de ordem financeira que afetaria essas pessoas de maneira bastante mais drástica do que apenas o cancelamento do passaporte.
Então, na prática, a gente não sabe se nenhuma das duas coisas, nem apenas o cancelamento de visto, nem a aplicação propriamente dita da lei Magnitsky, a gente não sabe se nenhuma das duas coisas será de fato aplicada aos ministros do Supremo. A possibilidade é aventada porque existe uma atividade da oposição brasileira, oposição tanto ao governo Lula quanto oposição ao STF, porque, infelizmente, nós não deveríamos ter que ficar falando em oposição ou apoio ao STF, porque o STF não deveria ser uma força política que estivesse envolvida na disputa das parcialidades políticas. Mas tamanha é a invasão que o STF vem perpetrando nas atribuições dos outros poderes, a distorção que ele vem fazendo das suas próprias atribuições, com o direito ao ministro Barroso, por exemplo, a dizer aquela famosa frase que nós derrotamos o bolsonarismo. Ora, se você está ali para enfrentar o bolsonarismo, para enfrentar uma força política qualquer que ela seja, você se coloca na arena do embate político. Você passa a não ser mais aquele poder republicano arbitral que o judiciário deveria ser. Então, ele se colocando nessa posição, justifica-se que eles tenham oposições e apoios, que na prática é assim que está funcionando. Então, a gente tem a oposição ao governo Lula e ao autoritarismo do judiciário, por exemplo, na figura do deputado Eduardo Bolsonaro, que está no exterior dialogando com autoridades americanas. A gente tem essa movimentação da oposição no exterior, denunciando o que está acontecendo aqui no Brasil e apelando para que as autoridades americanas façam alguma coisa, tomem uma posição diplomaticamente a respeito do assunto e dentro das possibilidades de ações que os americanos poderiam fazer, estão essas duas portas abertas, a questão do visto e a questão da lei Magnitsky. Mas nenhuma das duas, repito, avançou ainda. É natural que a gente esteja falando sobre esse assunto, porque o nome do Moraes foi citado pelo Rubio extraoficialmente, ele não estava anunciando nenhuma política, mas o nome foi citado, dizendo que há grande chance. Então é natural, porque também tem muita gente que fica debochando, não tem nenhuma chance dos Estados Unidos fazerem nada. Né? Esse pessoal também pratica, à sua maneira, um profetismo barato. Existe uma chance, tanto é que o nome dele foi citado, existe um diálogo acontecendo lá, então é possível que ele seja afetado por uma das duas opções ou por ambas mais adiante. Mas também a gente não pode colocar o carro à frente dos bois, que nada foi feito até o momento. Se os Estados Unidos decidirem penalizar o Alexandre de Moraes ou quaisquer outros ministros do Supremo, que a gente sabe que o Moraes é a face pública da coisa, a mais ostensiva, mas ele tem respaldo dos seus pares, se eles decidirem, estarão nada mais, nada menos os Estados Unidos do que exercendo seus direitos como nação soberana. Não há nada que eles estejam fazendo que penetre nas atribuições brasileiras, nas prerrogativas brasileiras. Negar uma pessoa, a entrada de uma pessoa no seu território é um direito de qualquer país. E você emitir, com base numa provisão legal que está no Código Legal americano, você emitir uma decisão, determinar que não se faça negócios também com alguma pessoa, com algum alvo, alguém que você condena, cujas ações você condena, isso também não viola a capacidade que o Brasil tem de tomar as suas próprias decisões como nação independente. Eu não sou americano no sentido de nativo dos Estados Unidos, eu sou brasileiro, eu não quero ser governado pelos Estados Unidos, ninguém está falando de os Estados Unidos mandarem no Brasil, enviarem tanques e nos subjugarem. Está se falando de medidas de pressão diplomática que eles têm o direito, pelo seu Código Legal, de adotarem. E tanto se justifica que eles adotem essas medidas, alegando violação de direitos humanos, que nós presenciamos agora também um inquérito aberto contra o deputado Eduardo Bolsonaro por conta desse diálogo que ele está tendo no exterior com autoridades norte-americanas. Ora bolas, ora carambolas. No nosso último programa, nós comentamos aqui as conversas do ministro Luiz Roberto Barroso, apelando para que o governo Biden tomasse atitudes, fizesse gestos diplomáticos, se mobilizasse, enviasse visitantes, coisa que ele fez, para pressionar o governo Bolsonaro, pressionar as autoridades executivas brasileiras na época, no sentido de um respeito, de um reconhecimento do nosso sistema eleitoral.
Não importa o motivo, não importa o argumento, o fato objetivo é que eles estavam pedindo um posicionamento norte-americano em questões internas do Brasil. Então, por que a oposição não poderia conversar com autoridades de fora no mesmo sentido, pedindo um posicionamento de autoridades estrangeiras sobre as questões nacionais? É exatamente isso que Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos. Não obstante, abriu-se contra ele um inquérito e, segundo a nossa imprensa, nós tivemos aí uma matéria publicada na coluna da jornalista Bela Megali, com o título dizendo simplesmente: ministros do STF dão como certa punição de Eduardo Bolsonaro por ações contra Moraes. Dão como certa a punição. Ministros do STF, que são justamente aqueles que irão julgá-lo no inquérito. E o relator é o próprio Moraes, mais uma vez, o próprio alvo, suposto alvo dessas investidas legais e diplomáticas que os Estados Unidos podem vir a tomar depois dessa conversa que estão tendo com a oposição brasileira. Então, já estão dando como certa uma sentença. Então, para que fazer o julgamento? Um julgamento que não será nada mais do que um circo, uma falsidade hipócrita, né? uma fantasia, com os nossos impostos. Se isso está acontecendo, se sentenças estão sendo proferidas via imprensa antes que o julgamento se dê, está na cara que há sim, de fato, violação dos direitos humanos e há sim, portanto, uma disfunção profunda no nosso pretenso Estado de Direito. Lucas, não é um tanto curioso os ministros irem para cima do Eduardo e com essa desculpa de soberania nacional, quando o Barroso deixou os Estados Unidos entrarem aqui justamente na época das eleições, e ele falou isso até com um certo orgulho, e provar que tem democracia e que não tem perseguição política no país, perseguindo politicamente o Eduardo? Não, é uma grande palhaçada. E, sobretudo, em época de eleição, quando os nossos ministros do Supremo e a elite progressista, inclusive na nossa mídia, que deu respaldo aos argumentos deles, eles alegaram isso, né, que é preciso proteger a nossa democracia, proteger o nosso ritual eleitoral, e para isso nós vamos tomar medidas de emergência, né? É como se justamente no momento em que a sociedade vai escolher os seus governantes, que é o exercício puro e simples da prática democrática, a essência do conceito de democracia é a liberdade de escolha de governantes sem tutela, justamente nesse momento os democratas achassem que deveria haver uma tutela no processo, deveria haver uma intervenção no processo. É justamente aí que deve haver mais liberdade de exposição de informações, de pontos de vista, de crítica, para que se possa falar efetivamente em uma autêntica democracia. Lucas, e sobre o nosso querido, não sei como falar, porque ele divide muitas opiniões, né? Ele divide... tem gente da direita que gosta do Mujica. É que é complicado falar dele. Eu vou usar como base o texto do André Burger no Instituto Liberal, inclusive, pessoal, para quem quiser ficar bem informado, é só acompanhar institutoliberal.org.br para a gente falar sobre essa figura que faleceu e que divide aí paixões, porque muita gente fala assim, ele era comunista, ele era socialista, mas ele era muito bonzinho, ele terminou a vida só com fusquinha, ele ficou na pobreza, ele de fato viveu o socialismo, ele nunca fez mal para ninguém, nunca censurou, nunca perseguiu, enquanto outras pessoas divergem totalmente desse pensamento. E aqui tem como base o texto do André Burger, que chama O Santo de Fuzil na Mão. Pode falar um pouquinho sobre isso? Primeiro, o André Burger é economista, conselheiro superior do Instituto Liberal hoje, uma grande figura que vem contribuindo muito também para a nossa publicação semanal de artigos na Revista Oeste. O Instituto Liberal hoje tem também uma publicação semanal na Revista Oeste, geralmente o artigo sai no final de semana. Muitas dessas publicações são artigos meus, mas nós também temos contribuições dos nossos conselheiros, e o André Burger é um dos que mais contribuem com publicações para essa meta de nós semanalmente termos artigos na Revista Oeste. Esse texto, por acaso, não foi um texto da Revista Oeste, nós publicamos diretamente no site do Instituto Liberal, mas é um texto que fez bastante sucesso, rendeu bastante
entre os artigos do nosso site, porque realmente está na crista da onda ficar falando sobre o legado de Pepe Mujica, sua representatividade, o que ele realmente simboliza para a política, a vida pública latino-americana, especificamente para a esquerda latino-americana, perante a qual ele se converteu em um símbolo, praticamente um símbolo de santidade, né? Um símbolo de moralidade pública, um símbolo de austeridade, alguém que respeita o erário, porque vive de maneira modesta, né? Em instalações até precárias, bastante simples, e ele criou assim uma imagem de uma figura do bem, uma figura que representaria a mais elevada moralidade pública na nossa região. E o André Burger resolveu trazer fatos, ou seja, ele foi olhar a biografia desse ex-presidente uruguaio, que foi eleito para a presidência do Uruguai pela Frente Ampla, que é uma coalizão de esquerda forte politicamente no Uruguai. Ele foi olhar para os fatos relativos à biografia do Mujica e especificamente os resultados do seu governo. Porque é muito fácil olhar para aparências, para a parte estética, e não olhar para os fundamentos, sobre o que aquilo se assenta, aquilo para em pé, o que ele efetivamente fez como figura pública, melhorou a vida dos uruguaios, trouxe resultados, ele é coerente com essa imagem que a gente vê, a aparência que a gente vê. Então, o Burger foi olhar os fatos, analisar a biografia dele para poder demonstrar o quanto há de verdade, o quanto há de moralidade por detrás dessa aparência. E ele vai nos lembrar, naturalmente, e as palavras que o Burger usa com um caráter satírico bastante pertinente à reflexão, né? Ele fala que o Mujica é tratado como uma espécie de São Francisco do socialismo rural, né? Ele vai lembrar que o Pepe Mujica foi integrante dos Tupamaros, que não eram, aí mais uma vez o sarcasmo do bem-vindo do André Burger, não era um grupo de escoteiros politizados. Os Tupamaros eram uma guerrilha marxista-leninista, daquelas que ocuparam o cenário político brasileiro ali nas décadas de 60, 70, no Brasil também, a gente lembra disso, nós tivemos ali durante a nossa ditadura militar, nós tínhamos guerrilhas marxistas tentando tomar o poder, que até hoje tem membros que são laureados, homenageados como protetores e salvadores da democracia, quando, na realidade, o que eles pretendiam era derrubar a ditadura militar para colocar no lugar uma ditadura comunista. Inclusive, eu estava vendo há pouco um vídeo de uma deputada do PSOL, a Samila, debatendo com a Carol Detoni, outra parlamentar, que hoje está na frente parlamentar pelo livre mercado, e ela falando que é um absurdo falar sem anistia para os perseguidos, né, pelo STF hoje, porque aqueles que foram premiados com a anistia, receberam a anistia nos anos 70, eram verdadeiras vítimas de um autoritarismo estabelecido que tentavam lutar pela redemocratização do país. É uma farsa que ela está falando, é uma farsa que, na verdade, eram proponentes de uma outra ditadura que seria, inclusive, muito pior, porque efetivamente totalitária aos moldes do que propunham os soviéticos, do que estabeleciam os soviéticos e os chineses sob o jugo do maoísmo. E era isso que os Tupamaros eram no Uruguai, e o Pepe Mujica participava disso. Era uma força armada criminosa que raptava, sequestrava, pilhava, roubava. E aí os defensores do Pepe Mujica alegam que eles estavam justamente lutando contra uma ditadura. Mas a inspiração imediata dos Tupamaros era a Revolução Cubana, a ditadura de Fidel Castro, que, aliás, foi amigo do Mujica. O Mujica nunca fez qualquer comentário nesse sentido. O André Burger também fala sobre isso no artigo. Ele era amigo do Fidel Castro, elogiava Hugo Chávez, ele nunca fez qualquer reparo aos regimes autoritários da América Latina, assim como o Lula fica sempre nesse chove não molha com Maduro, com Ortega. Tentou-se, inclusive, apagar durante o processo eleitoral de 2022 qualquer referência ao fato notório de que eles têm relações de amizade muito próximas, que patrocinam politicamente uns aos outros. Então, o que aconteceu no Uruguai foi que aquela força terrorista de extrema esquerda, inspirada na Revolução Cubana,
lutou, sim, contra uma ditadura militar que se instalou no Uruguai a partir de 1973, mas uma coisa que não é enfocada, e o próprio artigo do Burger não toca nesse assunto, mas é importante mencionar, é que quando os tupamaros começaram a agir, ainda não havia ditadura militar. Eles já agiam antes da ditadura militar. E recorriam a esse tipo de metodologia violenta para tentar implementar as suas agendas. O Mujica jamais fez qualquer reparo a essa passagem significativa da sua biografia. Ele sempre justificava dizendo que o contexto histórico legitimava o que ele estava fazendo, que se matava por uma causa. E a mesma coisa que se diz de Che Guevara. E aí o Burger comenta no artigo: não nos surpreenderá se amanhã ou depois a face de Mujica virar estampa de camiseta no capitalismo, assim como aconteceu com Che Guevara. O pessoal começar a ganhar dinheiro em cima da marca santificada deste ex-guerrilheiro, deste ex-terrorista, que nunca, repito, retificou aquela passagem da sua biografia. Ele narra num documentário, ele cita no artigo, um documentário de 2018, El Pepe, Una Vida Suprema, sobre o Pepe Mujica. Ele narra com um certo brilho nos olhos a sensação de estar armado num banco que ele ia assaltar com um revólver. Aquilo era emocionante para ele, não é narrado como se fosse um trauma, uma coisa de que ele devesse se envergonhar, mas quase como se fosse um rito de passagem para a vida adulta. Uma coisa a ser dignificada, esse tipo de comportamento. É uma coisa lamentável. Mas, para além disso, a gente tem que citar também do artigo do André Burger, que, embora como presidente da República do Uruguai, o Mujica seja homenageado, enaltecido por ele ter promovido pautas consideradas progressistas, legalização da maconha, casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, ele defendeu tudo isso, implementou isso no Uruguai durante a sua gestão, recebeu aplausos internacionais por isso. A verdade é que o legado econômico dele é medíocre. Essas são as palavras exatas que o André usa no seu texto. O legado econômico dele é medíocre. O Estado aumentou a sua atuação, a dependência da população em relação ao Estado cresceu na gestão da Frente Ampla sob a presidência de Pepe Mujica, o setor público inchou e o Uruguai continuou com um dos maiores níveis de gastos públicos per capita da região da América Latina. Mas aí não importa, a economia indo para o buraco não tem importância. Importa que ele é um santinho, que mora numa casa de barro e que era um homem que lutou pela justiça social, era progressista. Aí está tudo lindo, não importa a eficiência da administração que ele adotou. Também ele pontua no artigo a comparação com Ulisses Guimarães. Eu não sou o maior fã de Ulisses Guimarães, tenho muitas críticas a ele como figura pública, apesar dele também ser muito enaltecido no Brasil como o herói que lutou contra a ditadura, o líder da oposição democrática. Eu tenho muitas críticas ao Ulisses Guimarães, mas o Ulisses Guimarães não pegou em armas para lutar contra ninguém. Ele não foi guerrilheiro nem era comunista, e nunca foi comunista na sua vida. O Burger faz menção a esses elogios que o Mujica fazia aos ditadores de esquerda da América Latina, o que, no mínimo, coloca em xeque as suas credenciais de grande representação do espírito democrático. E ele fala também da integridade do Mujica, tão falada integridade, era honesto, lisura, do governo dele, da figura pública. Ele também vai entrar nisso. Uma análise rigorosa não permite que você corrobore plenamente essa leitura da figura de Mujica e da sua gestão. Ele fala que, em 2016, uma comissão parlamentar investigou contratos do governo do Uruguai com a empreiteira brasileira OAS e que estava envolvida em escândalos da Lava Jato. Então, a Lava Jato chegou até no Uruguai no governo do Mujica. A obra de uma usina de regaseificação contratada pelo governo dele terminou num prejuízo milionário e documentos brasileiros indicavam pagamento de propina. Somando-se a isso o colapso financeiro da estatal ANCAP, que, sob a sua administração, aliás, que nome engraçado, não confundir com anarcocapitalismo, a estatal ANCAP gerou perdas bilionárias e exigiu capitalização de emergência pelo parlamento. Então, essa imagem de uma pureza e excelência administrativa também não se sustenta. A gente precisa reavaliar melhor. É claro que a gente respeita, a gente sempre tem uma dose de respeito por aquele que acabou de falecer, mas a gente não tem que transformar alguém em santo só porque morreu. Lucas, consegue explicar
ou por que tu acha, na verdade, que o Mujica ganhou a simpatia, inclusive, de algumas pessoas que se dizem da direita apenas por ele ter ficado com um fusquinha a vida inteira? A gente nem sabe como que é a conta bancária dele. Se de fato aquilo era só uma encenação, tipo, ai, que bonitinho, ele tem um fusquinha. É tipo Lula com calango. Ah, porque eu comia calango. Mas olha a conta bancária do cara, meu. Isso aí, sabe, é só um discurso. Como é que uma pessoa de esquerda, que vai contra tudo que a direita defende, conseguiu a empatia de algumas pessoas da direita? Bom, eu acho que no caso do Mujica, é evidentemente uma afobação em se limitar a impressões estéticas. O que você vê aparecendo, sendo marketeado, com perdão do neologismo, se impõe para você e basta para você. Você não vai a fundo buscar informações. Infelizmente, a gente ainda tem não importa se a gente é de esquerda, se a gente é de direita, a gente ainda tem uma facilidade enorme de se deixar arrastar por seduções superficiais, estéticas, demagogias. Isso em qualquer campo do espectro político, infelizmente, faz parte da nossa cultura e a gente tem que combater, e a gente combate se informando, a gente combate se educando. Lucas, nós também temos a carta aberta para a OAB do Judiciário em Foco. Esse artigo ficou excelente, por sinal, virou inclusive carrossel de tão bom que ficou. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ele, porque o pessoal do Judiciário em Foco escreve diretamente para o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que hoje é presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. Pode comentar um pouquinho sobre esse artigo escrito pelo Judiciário em Foco, porque eles comentam sobre a nota divulgada no 22 de maio, com o título Em Defesa da Soberania Nacional e da Independência da Jurisdição Brasileira, quando a própria OAB se calou frente a tudo isso que estamos vivendo desde 2019. É um tanto quanto hipócrita também, né? Camila, primeiro, o Judiciário em Foco é uma coluna mantida no Instituto Liberal pela advogada Kátia Magalhães. Na verdade, é uma pessoa que escreve todos esses textos, e eu acho que a gente tem a função de apontar o que está errado. A maior parte do tempo, o nosso trabalho é criticar os absurdos que mancham a nossa vida pública à luz de uma perspectiva liberal, mas eu acho que é importante, também faz parte do nosso papel, a nossa sociedade precisa que se destaquem os bons exemplos, aqueles que fazem um bom trabalho, que fazem tudo valer a pena. E a Kátia Magalhães é uma dessas pessoas que fazem tudo valer a pena. Eu queria deixar aqui registrado também a minha homenagem a ela. A Kátia representou o Instituto Liberal, discursou em nome do Instituto Liberal na reunião com a Relatoria pela Liberdade de Expressão da OEA. A OEA esteve no Brasil, vocês devem se lembrar, para investigar esses acontecimentos relativos à liberdade de expressão no país. E o Instituto Liberal foi um dos protagonistas na reunião, ajudou a organizar a reunião, encontrar o local, e, junto com o IFL do Rio de Janeiro, a organizar a reunião da OEA com institutos liberais aqui no Rio de Janeiro. E a Kátia foi a nossa representante no discurso, porque há muito tempo ela vem publicando no nosso site essa coluna Judiciário em Foco. Como diz o nome, o foco está nos desmandos, está nos absurdos, está na degradação moral, funcional do nosso poder judiciário. E, infelizmente, essa degradação ela conta com a conivência, com a cumplicidade do grande órgão representativo da advocacia brasileira, que é a OAB. E isso se prova por essa nota que foi emitida pelo Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, sob o título Em Defesa da Soberania Nacional e da Independência da Jurisdição Brasileira, em que ele estava exatamente reagindo àquele primeiro assunto da nossa conversa de hoje, que foi a atitude dos Estados Unidos de anunciarem, vejam bem, anunciarem que irão vetar passaportes americanos para autoridades estrangeiras que forem cúmplices de censura. Foi só isso que foi dito.
como eu deixei claro, ainda não aconteceu nada de prático. Os nomes não foram dados oficialmente, Moraes não foi atingido, o judiciário brasileiro não foi atingido. No entanto, a OAB já se manifestou, indignando-se com qualquer perspectiva de que a independência do judiciário brasileiro seja afetada pelos Yankees, pelas forças estrangeiras, condenando qualquer hipótese de a lei Magnitsky ser aplicada ao Moraes e aos membros da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. A OAB já soltou uma nota dizendo isso, defendendo a soberania brasileira. Em primeiro lugar, e a Kátia aponta isso no seu artigo, e até isso nos dá a oportunidade de voltar ao assunto e entrar em mais detalhes nisso, os Estados Unidos não apenas estariam, atenção para o tempo verbal, estariam, caso eles façam isso mesmo, estariam dentro dos seus direitos como nação, das suas prerrogativas, não estariam invadindo as competências de ninguém, como, de fato, as decisões censoras do ministro Alexandre de Moraes, repito, a face mais ostensiva desse fenômeno de incremento de uma juristocracia nacional, porque, na verdade, ele tem respaldo dos seus pares, da grande maioria deles, do contrário, estariam fazendo alguma coisa para freá-lo e não fazendo declarações de apoio dentro de um sentimento corporativista. Além de ser óbvio que as decisões censoras de Moraes afetam a liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade civil dos brasileiros, as decisões dele também afetam os interesses de cidadãos norte-americanos. Por quê? Porque ele emite mandados de prisão contra pessoas que estão residindo legalmente nos Estados Unidos. Ele manda multas, pressiona companhias que trabalham com rede social a excluírem publicações. Ele suspende operações dessas companhias no Brasil. Não foram poucas as vezes em que as decisões e os discursos do Moraes, porque, na verdade, as decisões dele, muitas vezes, elas, muito mais do que decisões judiciais, são verdadeiros discursos, são como se fossem palanques para ele ficar pregando uma doutrina, que são textos ridículos e profundamente ideológicos, muito pouco ali de realmente técnico nas decisões que ele emite, como os bons juristas poderão apontar. E não raras vezes esses textos, essas decisões do Moraes ficam pretendendo se meter no que está acontecendo lá fora, em empresas internacionais, querendo ameaçar entidades internacionais. Então, justifica-se sobremaneira que as autoridades norte-americanas cogitem, porque até agora é tudo cogitação, cogitem uma ação legal de pressão, de reprimenda com relação a esse comportamento, a essas atitudes. Se a gente fosse achar que um país nenhum tem o direito de utilizar recursos legais para pressionar figuras que violam direitos humanos, que violam os valores que aquele país está comprometido a defender no exterior, a gente teria que dizer, por exemplo, que a Venezuela é um assunto só do Maduro. Maduro é que tem que resolver e ninguém tem nada com isso. Qualquer tipo de pressão internacional contra aquela ditadura não é adequada, não é aceitável. Aí a gente vai ter que dizer que o Brasil está errado quando ele se preocupa com o assunto Venezuela. A gente vai ter que dizer que está errado. A gente vai ter que dizer que está errado quando várias nações sancionam a Rússia pelo seu comportamento em relação à invasão da Ucrânia. A gente não pode se meter com outro país, com as questões de outro país. A gente não pode penalizar outro país por nada. Isso é ridículo. É óbvio que os Estados Unidos vão se importar com o quinto maior país do mundo no continente americano se transformando num arremedo vagabundo de ditadura. É óbvio que eles vão se importar com esse tipo de disfunção do Estado de Direito. Então, ela vai defender isso, ela vai citar casos em que você tem a censura a Rumble, outra plataforma de rede social, para tentar atingir perfis, inclusive, no exterior, como o do jornalista Alan dos Santos. Ele vai falar, a Kátia vai falar no artigo que as punições podem consistir na recusa da concessão ou renovação de visto, né, ou bloqueio de ativos situados nos Estados Unidos, ou sob a posse ou cujo controle acionário pertencesse a americanos. Então, elas só exercem efeitos no território americano e ou na esfera de negócios de empresas americanas ou de entidades controladas por grupos americanos.
Não há nenhuma ingerência prevista, imaginável, concebível do governo americano nas decisões das autoridades brasileiras ou dos cidadãos brasileiros. O que há é uma penalização que envolve a área de influência americana e de autoridade americana. E, obviamente, os abusos que acontecem no Brasil contra os brasileiros, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de associação, contra a liberdade de manifestação, basta nós vermos os casos dos manifestantes de 8 de janeiro, que alguns se tornaram vândalos, invadiram as instalações dos prédios públicos presentes na Praça dos Três Poderes e começaram a depredar tudo ali dentro. E deveriam ser penalizados, ser punidos, em primeiro lugar, não pelo STF, porque não tem foro privilegiado, e deveriam ser punidos pelo crime de vandalismo, com individualização das penas, responsabilizando cada pessoa pelo que efetivamente fez ou deixou de fazer. Mas outras pessoas que estavam lá foram apenas à praça manifestar-se, assim como havia manifestações nos arredores ali dos famosos acampamentos perto das Forças Armadas. Independentemente do que a gente ache da pauta que as pessoas estavam defendendo naquelas manifestações, elas têm o direito constitucional, o direito civil de se manifestar e defender as suas ideias. Então, estar ali não era crime. Estar ali não era crime. Elas não poderiam ser penalizadas por atentado ao Estado democrático de direito e outras grandiloquências que Alexandre de Moraes e companhia estão colocando nas decisões judiciais que estão emitindo e nem deveriam estar julgando esses casos. Então, evidentemente, isso é violação de direitos humanos. Evidentemente, uma cabeleireira que faz uma pichação ser condenada por abolição violenta do Estado de Direito a 14 anos de prisão e multa elevada, evidentemente isso é uma violação de direitos humanos. Então, se os Estados Unidos assim entenderem, eles têm o direito de penalizar de acordo com o que preconizaria a Lei Magnitsky. Não há nenhum absurdo nisso, nenhuma incongruência nisso. Nós vimos comentários na imprensa de que não se pode comparar o Brasil com ditaduras que são alvo da Lei Magnitsky costumeiramente. Mas dizer que o Brasil tem um Estado de Direito funcional hoje é nada mais, nada menos do que uma falsidade, uma ficção, uma fantasia. Os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal estão se comportando como autoritários, sim. Os direitos humanos estão sendo violados, sim. Então, os Estados Unidos estariam legitimados se eles decidissem utilizar do seu próprio arcabouço jurídico para uma penalização. Lucas, não é questionável, digamos assim, para evitar prisões, inquéritos, perseguições, derrubada de canal? Então, vamos usar essa palavra. Não é curioso o fato da OAB se preocupar com lei Magnitsky, qualquer coisa, com um passaporte cancelado, com o que o Eduardo está fazendo, mas não está nem um pouco preocupada com o fato do Barroso ter deixado os Estados Unidos entrar durante as nossas eleições, não terem falado nada sobre o Janones confessar, assumir e até se sentir poderoso, falando que usou de mentiras, de manipulações para prejudicar as eleições, com o fato do Supremo ter interferido nas eleições de 2022, proibindo a gente de falar, por exemplo, que Lula é amigo de ditador, que ele apoia o aborto, que ele é amigo de terrorista. Não é um tanto curioso essa indignação seletiva da OAB? E o silêncio da OAB em relação à dificuldade de acesso dos advogados, dos investigados, aos autos do processo. Toda a falta de transparência desse inquérito, das fake news, de todos os processos que vêm se desenvolvendo em decorrência disso, a OAB também não faz nenhum escândalo, não publica nenhuma nota oficial à altura do tamanho do problema. Ela claramente está se metendo numa questão que não deve, que é uma questão de que as forças políticas têm liberdade de se organizarem para apresentarem os seus pontos, para dialogarem. Ela está se escandalizando com algo que não é motivo de escândalo e deixa de se escandalizar com aquilo que está exatamente dentro da sua competência, que ela deveria se manifestar em defesa da própria classe profissional que supostamente ela pretende representar. Inclusive, OAB, minhas coisas não foram devolvidas até hoje. Meu advogado nunca teve acesso à parte que me cabe do inquérito. Não faço ideia, porque eu sofri busca e apreensão.
por que eu estou em 2 inquéritos, e também não sei por que eu perdi minhas redes sociais e porque meu canal foi derrubado e posteriormente voltou, só que desmonetizado. Nós não sabemos, OAB, meu advogado, Paulo Faria, nunca teve acesso, nunca conseguiu, mesmo com procuração, com tudo. Então, fica aí um problema para vocês se preocuparem, né? Para vocês lutarem aí, fazerem cartinha de repúdio. Tá aí um motivo. Cabe soltar uma notinha, né? Uma nota oficial em defesa aí da classe advocatícia brasileira. Aí não tem, né? Aí não se vê nem sinal de preocupação com isso. Não, nem os nossos materiais, que são computadores, celulares, telas de apoio, enfim, material caro, que foi levado, nunca mais devolvidos, também fica a dica aí, OAB, nossas coisas estão por aí desde 2020. Lucas, temos livros também para indicar hoje? Eu queria falar um pouco com vocês sobre o nosso livro mais recente, que é o livro editado pela Jaguatirica, escrito em coautoria com o professor Rafael Ores, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e em História pela Universidade Federal Fluminense, é mestre e doutor em História pela UERJ e professor hoje no município de Rio das Ostras. Juntos, nós escrevemos o livro Sandra Cavalcante, Professora do Brasil, edição da Jaguatirica. Acabou de ser publicado esse livro, que está sendo comercializado por demanda. Eu queria falar um pouco com vocês o que esse livro aborda, quem é essa figura, por que ela é importante, por que ela não deveria ser esquecida. Eu começo com um relato pessoal. Em 2019, eu estava para publicar o meu livro Lacerda, A Virtude da Polêmica, sobre Carlos Lacerda, que a gente abordou aqui no nosso primeiro encontro na TVD News. Carlos Lacerda, que foi o grande líder político da União Democrática Nacional, a UDN, o partido que se dedicava a fazer oposição ao varguismo e ao comunismo, e depois também combateu a tecnocracia da ditadura militar, que acabou destruindo a vida pública do Lacerda. Era um grande orador, um dos maiores homens públicos do Brasil, foi governador do então Estado da Guanabara. Para quem não sabe, quando o Rio de Janeiro deixou de ser Distrito Federal, a cidade, o município do Rio de Janeiro, se transformou num estado, o Estado da Guanabara. Teve aí poucos governos e depois se fundiu ao Estado do Rio de Janeiro e tudo virou Estado do Rio de Janeiro. Virou apenas um município do Estado do Rio de Janeiro. Mas antes era o Estado da Guanabara, a partir de 1960, e Lacerda foi governador do então Estado da Guanabara, que é essa região onde eu, inclusive, estou, onde eu vivo. E o meu editor, na época, era o Alex Catarino, trabalhava na LVM Editora, hoje é conselheiro superior e gerente de projetos do nosso Instituto Liberal, e o Alex Catarino me sugeriu que eu tentasse um encontro e pedir um comentáriozinho para a contracapa do livro, essa era a ideia original, da professora Sandra Cavalcante. Sandra Cavalcante foi a grande lacerdista ainda viva naquele momento, infelizmente ela já nos deixou, uma personalidade nonagenária, quando eu fui encontrá-la. Ela foi vereadora, ela foi secretária de Serviços Sociais no governo do Lacerda, na Guanabara, foi parlamentar da Arena por algum tempo, embora o período em que ela trabalhou na Arena tenha sido um dos períodos mais difíceis da sua trajetória. Ela estava na Arena porque o MDB, que era oposição durante o período da ditadura militar, o MDB era dominado na Guanabara, né, no Rio de Janeiro, por varguistas, pessoal da turma do Amaral Peixoto, e ela foi parlamentar constituinte e candidata ao governo do Rio de Janeiro em 1982, quando ela tentou derrotar o Brizola. A professora Sandra dizia que tentar derrotar o Brizola era um dever cívico. Ela tinha a missão de tentar impedir que o Brizola alcançasse o poder no Rio de Janeiro. Infelizmente, ela não conseguiu, foi derrotada naquela eleição. Todo mundo sabe o resultado para o Rio de Janeiro da gestão do Brizola, a escola política que ele criou, os problemas terríveis que isso gerou para a nossa saúde financeira, para a nossa segurança pública, enfim, para todos os setores da vida aqui no Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, o nosso estado. E a Sandra Cavalcante terminou a sua vida pública trabalhando na gestão do prefeito César Maia, numa secretaria, em que ela acabou tendo a função de organizar
a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, especificamente ao Rio de Janeiro. Ela esteve à testa daquele processo e foi o encerramento da sua atuação pública, embora eu seja testemunha de que a professora Sandra Cavalcante jamais deixou de prestar atenção à vida pública brasileira, às intempéries da política nacional e internacional. Inclusive, ela estava sempre muito bem informada sobre todos os assuntos do que estava acontecendo no mundo. Muito bem. Em 2019, eu consegui, graças a um contato em comum, o procurador Luiz Guilherme, a quem agradeço muito por isso, eu consegui encontrar a professora Sandra Cavalcante, já nos seus 90 e tantos anos, e levar uma versão impressa do meu livro para que ela pudesse ler, ainda um papel em Word, né, para ela poder ler, e se ela gostasse, se ela aprovasse o trabalho que eu fiz sobre o seu líder político e amigo Carlos Lacerda, que ela fizesse um pequeno comentário para a contracapa do livro. Algumas semanas depois, eu obtive um retorno. A professora Sandra havia aprovado bastante o meu trabalho, o que muito me honra, e ela escreveu não apenas um pequeno comentário para a contracapa, mas um texto inteiro para a orelha do livro. Eu fiquei muito emocionado com isso. Para mim foi mais do que um troféu você receber esse tipo de testemunho de uma figura do calibre da Sandra Cavalcante. E eu mantive uma amizade com ela nos seus últimos anos. Encontrei a professora Sandra algumas vezes, fui à sua casa na Rua Peri, onde ela morava há muitos anos, e era uma experiência extraordinária de contato com a história. É um privilégio que eu tive poder ter privado dessa amizade nos últimos anos dela, porque ir à casa da Sandra Cavalcante, ver a escultura que ela mesma havia feito, por exemplo, de Beethoven, um grande compositor, e ver também um pedaço do Muro de Berlim que ela guardava em casa, um presente dos seus amigos da política alemã, mas, sobretudo, ouvi-la sobre as suas amizades extraordinárias com grandes líderes mundiais, os contatos que ela fez, o próprio João Paulo II, o John Kennedy, Konrad Adenauer, e as figuras da política brasileira, como o próprio Lacerda, aqueles personagens da vida pública brasileira entre os anos 40 e 60, que a gente lê nos livros, sobre os quais eu tinha escrito, né? Seja o próprio Lacerda, fossem outros personagens que fazem o pano de fundo da história dele, né? Daquelas intempéries da vida pública brasileira naquele período entre a ditadura Vargas e a ditadura militar. Para Sandra Cavalcante, eram figuras com quem ela tinha tido um contato muito direto, na grande maioria delas. Era amiga da esposa do Jânio Quadros. Enfim, era você ter a experiência de um testemunho direto com o passado. Você está de cara com a história, a experiência que eu tinha em conversar com a Sandra. E ela tinha uma inteligência extraordinária. Era professora de letras, a Sandra Cavalcante. Ela sempre dizia que ela não gostava de ser chamada de deputada, e ela foi deputada num período da vida dela, mas ela era professora, e por isso o nome do nosso livro é Professora do Brasil, porque ela também dizia que uma das grandes coisas que ela tinha feito na vida era conhecer a realidade brasileira, fazer um curso de Brasil. Então, a gente fez no subtítulo uma brincadeira com isso e colocar que ela era professora do Brasil. Eu acho que é o título que ela teria mais orgulho de exibir, ela teria mais orgulho de se ornar com essa designação de professora do Brasil. Mas Sandra Cavalcante foi, acima de tudo, uma mulher muito corajosa, muito coerente nas suas proposições, que militava com coragem mesmo, com bravura pelos seus princípios. Inclusive, isso a deixou, em certos momentos, politicamente enfraquecida, mas ela preferiu manter coerência com seus fundamentos. A professora Sandra começou a sua vida pública até com uma formação em setores católicos antiliberais. Ela não começa como uma proponente de teses mais próximas ao liberalismo. Inclusive, a primeira atuação pública dela foi em defesa de uma tese com que eu não concordo, que é a proibição legal do divórcio. Ela começou a sua carreira assim, representando a militância católica da época contra a permissão legal do divórcio, que eu acho que é um assunto que o Estado não tem que se meter se as pessoas quiserem se separar, se divorciar. A religião tem a sua opinião, o Estado não tem nada que se envolver nisso e limitar o que as pessoas podem fazer com base nos dogmas de qualquer religião. Mas, na época, ela pensava assim. Ela começou a vida pública sendo instada por autoridades católicas da época a pregar contra a possibilidade do divórcio. E, apesar de eu discordar da tese, os registros históricos indicam que ela defendeu brilhantemente o seu ponto de vista, né? E surpreendeu, impactou, e isso fez com que ela fosse incentivada a entrar na vida pública. Aí ela se aproxima da UDN,
recebe a influência do liberalismo da UDN, da liderança de Carlos Lacerda, é impactada pelo exemplo da democracia cristã alemã, que aplicou o receituário liberalizante, privatista do ordoliberalismo, da economia social de mercado e reergueu a Alemanha do buraco no pós-Segunda Guerra, e ela vai se tornar uma pessoa que vai defender a diminuição do Estado, o aumento da força da sociedade civil, combate a qualquer tipo de autoritarismo, de proposta totalitária. Vai ser sempre uma grande pensadora do urbanismo, da ecologia e da educação. E, nesse particular, ela faz um combate bastante veemente ao paulo-freirismo, que a nossa direita hoje também se dedica a combater. Então, eu acho que é uma figura que a gente precisa resgatar. Era uma mulher à direita na política brasileira. A gente está sempre falando em Ayn Rand, falando em Margaret Thatcher, mas a gente tem no Brasil o exemplo da Sandra Cavalcante. Eu acho de absoluta necessidade nós resgatarmos esse exemplo. Infelizmente, faleceu quase que esquecida, né, em 22, e agora, em 2025, no ano do centenário, eu acho que nós cumprimos, eu e Rafael Aurit, um dever como cidadãos brasileiros de nós homenagearmos a professora Sandra, prestarmos o devido tributo no seu centenário a essa figura que o Brasil não pode esquecer, deve resgatar as suas ideias acima de tudo, analisar o que tem de bom, o que tem de ruim também, todos cometem erros, erros às vezes justificáveis pelo contexto em que viveram, mas eu acho que é uma figura cuja vida pública e cujo pensamento nos seus trabalhos que estão registrados, e a gente condensa um pouco desses trabalhos aqui, é uma biografia pública e também intelectual dela, é uma figura que merece muito ser resgatada, e além disso é também um tributo, uma experiência rara que eu tive na minha vida, né? Estou tendo na minha vida, de prestar um tributo através de um livro a uma amiga. É uma coisa que não é uma coisa comum, é uma coisa muito especial. Eu acho tão fofa a sua modéstia. Ai, fiquei tão feliz que ela gostou. Ah, Lucas, quando alguém não gosta do que tu faz? Não, de maneira nenhuma. Pelo amor de Deus, né, Lucas? Menos modéstia, meu amigo. Tu sabe. Que uma criança que já é conhecido nacionalmente, escreve para vários locais, sempre convidado para palestra, para dar aula, para fazer simpósio, para fazer debate. Lucas! Estamos apenas dando a nossa contribuição ao país. Esse é o objetivo. É uma contribuição que está sendo aproveitada, porque, né, no momento que nós estamos de subcelebridades, né, como MC Pipoquinha, você é uma das pessoas raras aí que traz algo produtivo para a atual geração e para as futuras gerações. Lucas, vamos falar da livraria, que é o que interessa o pessoal que nos assiste, porque eles compram livros, é um pessoal que gosta de estar por dentro, que gosta de se instruir e que gosta de estar acima dessa massa de QI 83, né? QI chimpanzé. A livraria do Instituto Liberal está com os bons descontos entre 34% até 50% para quem quiser. E eu já ia indicar o livro, mas já está bem aqui na frente, então eu já clico aqui, que é Ideologia do Século XX. Esse livro é sensacional. Já leu, Lucas? Não tive a oportunidade de ler esse do professor Merapena. Eu já li o Dinossauro, já li o Decência Já, mas esse ainda não tive ocasião. Mas é uma figura que ele não apenas ele faz uma crítica política e institucional ao cenário brasileiro, como ele também faz uma análise psicológica, da psicologia social da nossa formação, baseado ali em Carl Jung. Era uma figura extremamente profunda, que teve uma atividade intelectual bastante produtiva. Merapena foi fundador da Sociedade Tocqueville e foi também diretor do Instituto Liberal de Brasília. Então, é uma figura que vale super a pena, um grande pensador nacional. E esse livro, ele traz ensaio nacional sobre o socialismo, o marxismo, o terreiro-mundismo e a ideologia brasileira, e ele consegue nos explicar, ele meio que amarra os assuntos e mostra como o pensamento brasileiro foi moldado, foi forçado através dessas ideologias assassinas, né? Essas ideologias totalitárias. E claro que eu deixo aqui a indicação do Instagram para que vocês possam acompanhar. Para quem tem o dia corrido e quer saber as resenhas por capítulo dos livros,
Tá aqui os Reels do Lucas, por que preservar os fundamentos do liberalismo, as novidades que a gente mudou agora de livro, já estamos tratando de outros livros. Cadê aquele? Aqui é o resumo, aqui, ó, investimentos estatais ou abuso tarifário, fala muito de economia. Então, para quem quer uma informação verdadeira, aprofundada, só que de forma rápida, segue aqui o Instagram, então, do Instituto Liberal, Instituto_Liberal. Pessoal, presta atenção no underline, porque tem Instituto Liberal com pontinho no final, Instituto Liberal com underline no final. Esse é Instituto_Liberal, para que vocês tenham acesso a esse material gratuitamente e, claro, o site, né, Lucas? Que é alimentado todo dia. Sobre os rios, nós estávamos fazendo uma série de rios sobre o livro que é o Liberalismo, do Dom Stuart Jr. Agora nós estamos fazendo uma série de rios sobre a introdução ao liberalismo, que reúne artigos de colunistas do IEL, entre eles eu fui também o organizador desse livro. Então, a próxima série que a gente está fazendo agora é uma série de comentários sobre esse livro, além de recortes aqui do nosso programa também, para quem acompanha, poder também ver por lá nas nossas redes sociais alguns trechos da nossa conversa, sempre agradável com a nossa querida amiga Camila. Inclusive, né, nos Reels que agora vai começar a sair, pessoal, já estão citados Rodrigo Constantino, Marcel Van Hatten, está falando bastante do cenário atual, então vem que vale a pena, informação profundada e rápida, ao contrário do TikTok, vocês ficam vendo bunda dos outros ali, vem se alimentar de boas coisas no Instagram do Instituto Liberal. Lucas, quero te agradecer mais uma participação e te desejar uma excelente noite e um fim de semana incrível. Desejo mesmo para todo mundo que nos assiste, até o nosso próximo encontro. Pessoal, pode cortar, pode divulgar, pode marcar a gente, só não pode tirar do contexto. Fechou? Então, tenham um excelente fim de semana, que Deus abençoe a todos, curtam muito com a família de vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.